Olá, amigos. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje vamos abordar um tema que desperta visões diferentes entre o espiritismo e as dominações religiosas tradicionais, inclusive cristãs. É a questão dos chamados milagres. O ensino moral de Jesus se conservou incontroverso dentre as religiões cristãs. Todas estão acordes quanto a esse ensinamento, pois todas visam a melhoria do homem e todas reconhecem que não há moral melhor que a moral do Cristo, a moral que ele veio à Terra nos trazer. Todas visam ensinar o que é preciso fazer ou deixar de fazer para alcançar o reino dos céus, embora cada uma com seus conceitos e seus princípios próprios. Mas com relação ao ensinamento moral, não há qualquer sorte de divergência. Porém, o mesmo não acontece com relação à criação, aos fatos considerados milagres narrados no Evangelho e às predições de Jesus com relação ao futuro da humanidade. Essas partes formam as partes controversas do Evangelho, com diferentes segmentos religiosos adotando teorias diferentes a respeito dessas questões. Essas partes, então, foram abordadas por Kardec no livro A Gênese, a quinta obra da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tratou do ensino moral do Cristo, aquela parte do Evangelho incontroversa. Nessa obra, A Gênese, é apresentada a visão do Espiritismo acerca dessas questões, da criação, dos milagres e das predições. Nessa obra, Kardec faz uma abordagem filosófica acerca dos milagres. O que são milagres? Existem mesmo? E o Espiritismo faz milagres? Deus faz milagres? As religiões precisam de milagres para sobreviverem? São alguns questionamentos que o codificador busca responder, traz à nossa reflexão à luz dos ensinamentos dados pelo Espiritismo acerca do espírito imortal e de sua atuação sobre a matéria. Começa explicando que a palavra milagre se origina do latim, uma língua morta, cujo termo de origem, mirare, significava admirar. Assim, em seu sentido primitivo, milagre se referia a algo admirável, notável, surpreendente, algo que se destacava pela grandiosidade. Nesse sentido é que o termo era originalmente empregado. Com o decorrer do tempo, no entanto, como aconteceu com tantas outras, a palavra perdeu o seu sentido original. Adquiriu um sentido teológico, ensinado pelas religiões. Passou a ser visto como algo considerado sobrenatural, que se produz fora das leis naturais e que resultam do poder divino. Segundo essas correntes de pensamento, é através dos milagres que Deus manifesta o seu poder. Então, no sentido teológico, hoje adotado, a característica principal de um milagre é ser algo inexplicável, algo que ocorre fora do âmbito das leis da natureza. Se um fato encontra explicação nessas leis, disse que não se constitui milagre, ainda que seja admirável o seu resultado.
O milagre há que ter origem sobrenatural e sem possibilidade de encontrar explicação, segundo a teologia dessas religiões. Outro caráter do milagre, segundo esse entendimento, é ser um fato isolado, excepcional, algo que não se repete a todo momento. Se um fato se reproduz, espontânea ou voluntariamente, é entendido que resulta de uma lei e, em consequência, não pode ser considerado sobrenatural nem milagre, ainda que a lei que o produza seja desconhecida, melhor dizendo. Desse modo, durante séculos de ignorância quase absoluta a respeito das leis da natureza, tudo cuja causa se desconhecia era tido como sobrenatural. Uma coisa acontecia e não se conseguia explicar a causa, não se entendia como acontecera, era considerada sobrenatural. Por exemplo, antes de se conhecer a eletricidade, esse é um exemplo trazido por Kardec, um raio produzido por um físico, dela se utilizando sem o saber, sem saber do que se tratava, era tido como sobrenatural. Quando, todavia, se conheceu a eletricidade e foram revelados os seus efeitos, fato semelhante deixou de ser visto como sobrenatural, e assim aconteceu com relação a tantos outros fatos. Desse modo, à medida que a ciência revela novas leis da natureza, fatos que antes seriam considerados sobrenaturais foram se tornando cada vez menos frequentes. O maravilhoso e o sobrenatural, então, passaram a se concentrar não mais nos fenômenos materiais, mas nos fenômenos espirituais. Não podendo estes ser explicados pelas leis que regem a matéria, permaneceram como sobrenatural e, dependendo do fato, como milagroso. Com o advento do Espiritismo, as leis que regem os fenômenos de natureza espiritual tornaram-se conhecidas e, em consequência, não mais faz sentido se considerar esses fenômenos sobrenaturais nem milagrosos. O Espiritismo mostra que tanto os agentes que produzem esses fenômenos como as leis de que se utilizam para produzi-los são naturais, encontram-se na natureza, nada tendo fora dela nem acima dela. Mostra que decorrem da existência dos espíritos e da intervenção deles no mundo material, e isso nada tem de sobrenatural. Por estarem na natureza, se produzem desde todos os tempos, desde antes mesmo do Espiritismo. Mas como não podiam ser estudados esses fatos, esses fenômenos, pela ciência material, permaneceram durante muito tempo no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo veio tirá-los, trazendo-os para o domínio da ciência espírita. As leis e forças naturais que produzem esses fenômenos são tão naturais como as leis e forças que regem a matéria, que produzem os fenômenos materiais. O espírito, seu agente, não é mais do que o ser inteligente do universo, que sobrevive ao corpo. É o ser principal que existe no homem, uma vez que não morre. É onde se concentra sua inteligência, seus afetos. Sua existência é tão natural depois da encarnação, no mundo espiritual, como durante a vida corporal, na Terra ou em outro dos muitos planetas do universo que
se constituem nas moradas do Pai. Está submetido, esses fenômenos, a leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está submetido a leis que regem o princípio material. Ambos reagem incessantemente um sobre o outro. Eles interagem, corpo e espírito, o tempo todo durante a encarnação. Durante a encarnação, então, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo físico, do corpo que ele está habitando e que lhe serve de instrumento para realizar o progresso que veio buscar aqui na Terra. Não mais tendo o corpo como um instrumento fora da vida corporal, atua através do seu corpo fluídico, o perispírito, e, quando necessário, serve-se de um encarnado, que vem a ser, então, o que se chama médium. Sendo diferentes dos fenômenos que produz quando encarnados, os fenômenos espirituais parecem, então, àqueles que não conhecem as leis que os regem, parecem sobrenaturais, unicamente porque se produzem com o auxílio de leis que não são as de que nos servimos no mundo corporal e são por muitos desconhecidas. Como o sobrenatural se baseia no inexplicável, deixa livre a geração de crenças supersticiosas, até que se apresente uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, como o Espiritismo vem fazer. O desconhecimento dessas leis é que geram crenças, superstições e a crença nos chamados milagres. Dessa maneira, o Espiritismo não faz milagres, nem produz fatos sobrenaturais, como alguns ainda imaginam. Ao contrário, ele restringe esses fatos sobrenaturais, a crença nesses fatos, ao demonstrar, no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência material no campo da materialidade, o Espiritismo mostra o que é possível e o que não é possível, o que é real e o que é superstição, o que não passa de uma simples crença. Vem fazer, então, o que toda a ciência faz: revela novas leis e explica os fenômenos que estão compreendidos na alçada dessa ciência. E o faz atuando no campo espiritual, como a ciência atua no campo da matéria, estudando as leis que regem os fenômenos materiais. Utiliza o Espiritismo o mesmo método científico usado pelas ciências terrenas. Observa os fenômenos, estuda suas causas e consequências e, desse estudo, tira as conclusões. Foi assim que Kardec procedeu desde o início da sua missão. Observando os fenômenos, ele buscava suas causas, suas consequências e daí extraía as conclusões, formando esse corpo doutrinário notável que nos serve como guia para a nossa existência. Uma das consequências do fenômeno espiritual, mais comumente considerada milagre, são as curas. São casos em que se obtém a cura de uma enfermidade física sem que se encontre explicação pela ciência material. Muitas das vezes a ciência já dá a enfermidade como incurável e a pessoa se vê curada de repente, sem que se consiga entender como isso aconteceu. É daí que surge então a crença nos milagres. Para explicar como esses fenômenos acontecem, Kardec mostra que o espírito, no corpo ou fora dele, atua sobre a matéria. Como nós já dissemos,
enquanto encarnado, através do seu corpo físico, retornando ao mundo espiritual por intermédio de seu perispírito, que é o corpo fluídico que serve de habitação ao espírito no mundo espiritual. E, em alguns casos, utiliza-se de um encarnado que serve de médio, de intermediário para a produção do fenômeno. Atua utilizando os fluidos em que estamos envolvidos. E, através do pensamento e da vontade, é que o espírito atua sobre esses fluidos. Para o espírito, o pensamento e a vontade são como as mãos utilizadas pelos encarnados para manipularem a matéria. O espírito manipula os fluidos pelo pensamento, pela vontade, como nós manipulamos uma matéria qualquer com as nossas mãos. Pelo pensamento e pela vontade, ele imprime aos fluidos as necessidades que precisa para operar essas curas. Ele direciona os fluidos, combina-os ou os dispersa conforme o caso. Muda-lhes as propriedades, como um químico muda a propriedade de gases ou de outra substância qualquer, de acordo com certas leis. Quer dizer, os espíritos fazem uma manipulação fluídica para beneficiar o enfermo. O poder de ação sobre os fluidos, estando o espírito encarnado ou desencarnado, porém, é proporcional ao grau de evolução de cada um. Mais adiantado o espírito, maior o seu poder de ação. E é através dessa ação que se operam as curas de enfermidades não explicáveis pelas leis da matéria, que formam a crença nos chamados milagres. É através de uma transfusão fluídica no organismo do enfermo que os espíritos doam princípios reparadores ao corpo, com a substituição de células enfermas por outras saudáveis, sadias, propiciando então a cura da enfermidade. Tudo de acordo com leis da natureza e sem se constituir algo sobrenatural ou milagroso, como alguns ainda insistem em acreditar. É assim que se explicam as inúmeras curas operadas por Jesus e narradas no Evangelho, tidas como milagres. Não resultavam de um poder divino ou sobrenatural de que Jesus fora privilegiado pelo Criador. Na obra da criação, nós sabemos, não há privilégios. Todos são tratados da mesma forma, criados na mesma condição de simplicidade e ignorância, partindo de um ponto zero para realizar o seu progresso rumo à destinação de todos, que é a perfeição. Os poderes de Jesus resultavam das faculdades espirituais que ele desenvolvera ao longo da sua trajetória evolutiva, até alcançar a condição de espírito puro, em muito superior ao restante da humanidade. E sendo espírito puro, cuja evolução já naquela época houvera concluído, encontrava-se em seu estado definitivo, dominava inteiramente a matéria. Sua superioridade resultava da perfeição a que chegara. Daí vinha a força fluídica com que operava as curas, tudo potencializado pelo amor ao próximo e pelo firme desejo de fazer o bem. Um dos casos mais conhecidos dessas curas operadas por Jesus é o caso da ressurreição de Lázaro,
conhecido como o milagre da ressurreição de Lázaro. Kardec explica que Jesus, procurado por uma das irmãs de Lázaro, dizendo-lhe que ele morrera e se encontrava enterrado havia 4 dias, Jesus foi logo lhe dizendo que Lázaro não morrera, Lázaro não estava morto. Acontece que, à época, desde que alguém deixava de respirar, era considerado morto e enterrado imediatamente. Não se dava um tempo entre a constatação do óbito e o enterro do corpo. Por isso, Jesus respondeu que Lázaro não morrera. Ele tinha essa presciência, né, de perceber as coisas, e que Lázaro estava, assim, adormecido. E então ele foi ao sepulcro e, usando seu imenso poder de manipulação e da qualidade dos fluidos que dele emanava, aplicou-lhe uma transfusão fluídica vivificante, salutar, que reanimou os órgãos entorpecidos de Lázaro e fez com que ele despertasse. Naquela época, a letargia era desconhecida. Hoje sabe-se que o estado letárgico causa a perda de sensibilidade e dos movimentos de todo o corpo, com a suspensão geral das forças vitais. O corpo, em consequência, fica com a aparência de morte, como provavelmente aconteceu no caso. Lázaro era dado como morto e retornou à vida graças à ação de Jesus. O episódio, então, foi interpretado como um milagre, pois as leis naturais que o curaram eram desconhecidas, e a letargia, que foi muito possivelmente o que acometera Lázaro, também não era conhecida. Outro episódio que ficou conhecido como milagre, dentre tantos outros, foi a cura de uma mulher que sofria perda de sangue havia 12 anos, e os médicos não conseguiam curá-la, não encontravam uma solução para aquela enfermidade, segundo a narrativa evangélica. Como ouvisse falar de Jesus, ela foi ao seu encontro e, em meio à multidão que sempre o cercava quando ele comparecia a um determinado local, não conseguindo se aproximar de Jesus, ela tocou-lhe as vestes. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu que estava curada. A hemorragia foi interrompida. Kardec explica que a cura se deu pela transfusão fluídica ocorrida ao serem tocadas as vestes de Jesus por aquela mulher. Como espírito puro, Jesus possuía um imenso poder fluídico, como dissemos, e dele emanavam fluidos de alta qualidade, dos mais puros da terra. Sua simples presença irradiava fluidos benéficos a todos os que ali se encontravam. A fé daquela mulher fez atrair para seu organismo esses fluidos, os fluidos necessários para lhe proporcionar a cura. Como no caso de Lázaro, o fato foi considerado milagre por serem desconhecidas as leis espirituais agora reveladas pelo Espiritismo, de que Jesus se utilizou, pois também já dissemos, ele dominava inteiramente a matéria, para operar esses dois fatos tidos como milagrosos. E assim podem ser explicados os chamados milagres do Evangelho, todos acontecidos de conformidade com as leis da natureza, sem qualquer caráter de sobrenaturalidade nem de milagroso, no sentido que o termo tomou. Nem por isso deixam de ser fatos
que podemos considerar admiráveis, movidos pelo imenso poder fluídico de Jesus e por seu amor ao próximo e pelo desejo de fazer o bem que nele era incessante. Mas e Deus, como fica então? Faz milagres, entendido como algo inexplicável, que contraria as leis da natureza? Para Deus, nada é impossível. Na sua onipotência, Deus pode tudo, inclusive contrariar suas próprias leis. Mas pergunta-se, por que a faria? Dizem para atestar o seu poder. Kardec explica que Deus mostra o seu poder de maneira muito mais grandiosa pelo conjunto da obra da criação, pela sabedoria que sua obra revela, pela sabedoria de suas leis. Mostra seu poder pela harmonia dessas leis que regem todo o mecanismo do universo, com um número incalculável de galáxias, de sóis, de planetas, de estrelas, tudo se movendo numa velocidade espantosa, sem colisões, choques ou qualquer outro tipo de acidente. Tudo funcionando mecanicamente, certinho, numa outra imagem criada por Kardec como um relógio, que o relojoeiro cria e que funciona automaticamente, cada peça desempenhando a sua função. Explica o codificador, então, que isto é mais grandioso do que derrogar a todo momento suas leis para produzir um milagre. Então, Deus não precisa produzir milagres para mostrar o seu poder. Seria como um inventor que a todo momento desmanchasse seu invento apenas para mostrar que sabe e pode fazê-lo. Seu saber e seu poder mostram-se mais grandiosos pelo funcionamento do invento e não pelo seu permanente desmanche. Assim, não são necessários milagres para demonstrar o poder de Deus, nem para glorificá-lo. Nada do universo se produz em contrário às suas leis, que são definitivas, eternas, soberanas. Deus não faz milagres, nem precisa fazê-los, porque suas leis são perfeitas, são infalíveis, explica Kardec, não sendo necessário derrogá-las ou corrigi-las a todo instante. Sendo justas, perfeitas e soberanas, como o seu Criador, como o próprio Deus, os milagres no sentido teológico que vem sendo empregado o termo no processo religioso seriam a negação desses atributos. Um Deus milagroso, a todo momento violando suas próprias leis, ainda que no sentido do bem, ainda que para beneficiar alguém, como entendem as religiões, teríamos um universo gerido por uma força instável, com sua obra sempre sujeita à correção, o que causaria uma instabilidade geral. O universo não seria, então, um cosmo, no sentido de ordem, de disciplina, de organização. Seria, em verdade, um caos. Se há fatos que parecem milagres, é porque não se conhecem as leis que os produziram. Mas e as religiões, como ficam? Diante da desmistificação da crença nos milagres, como ficam as religiões? Elas dependem dos chamados milagres para sobreviverem? Kardec mostra que as religiões estariam muito mais fortalecidas e seriam muito mais úteis à humanidade se compreendessem Deus de uma maneira mais racional, de uma maneira mais natural, sem misticismos, e não como um ser fazedor de milagres. Submeter as religiões à crença no sobrenatural e no milagre é fragilizá-las,
é assentá-las no maravilhoso e lhes dar um alicerce fraco que pode se desmoronar a qualquer momento. À medida que fatos até então considerados sobrenaturais e milagrosos vão sendo explicados, demonstrando-se serem regidos por leis naturais, o sobrenatural e o milagre vão deixando de existir. E com isso faz com que desmorone, se desfaça todo o fundamento religioso que neles se apoia. E em breve já não haveria mais religião possível. Considerando o cristianismo sob um ponto de vista mais elevado, o Espiritismo lhe dá uma base mais sólida do que o sobrenatural e o milagre lhes proporcionam. Dá-lhe como base as imutáveis leis de Deus, às quais estão submetidos o princípio espiritual e o princípio material. Concluindo, trazendo o tema para o campo da ciência, o Espiritismo mostra que milagre, como exceção às leis da natureza, não existe. As curas, que são assim consideradas, não se operam fora dessas leis. Ao contrário, baseiam-se nelas. Aparentam ser milagres devido ao desconhecimento dessas leis. O Espiritismo joga luz para a compreensão da questão, demonstrando a impossibilidade da ocorrência de milagres no sentido que as religiões atribuem ao termo, de algo que acontece fora das leis naturais. Fatos assim considerados têm a sua causa agora conhecida. Passam a ser entendidos como fenômenos naturais, que ocorrem conforme as leis da natureza que o regulam, embora muitos deles nem por isso deixem de ser considerados admiráveis. Era isso que nós tínhamos sobre o tema. Gostaríamos de agradecer a todos pela companhia durante o estudo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.